Vamos falar sobre a virada do século excepcional entre os 5 anos antes de 1900, essa época onde teve grandes revoluções. Naquela época, Emílio Sagre mostrou como as profundas alterações no campo da física atingiram de imediato a química, biologia e geologia, com a criação de um grande número de novas máquinas e instrumentos. O desenvolvimento da ciência fazia parte da história da humanidade. Os países líderes na produção e do pensamento científico eram a Inglaterra, a França e a Alemanha. Naquela época, a forma de comunicação era muito precária. A principal forma era o correio, mas naquela época não existia avião e a eletricidade era precária. Paris, por já ser um país mais desenvolvido, tinha uma rede de comunicação, de correios, bem funcional, nos quais as cartas eram funcionadas em tubos por ar comprimido. Em 1895, os automóveis eram muito raros. Eram carruagens que andavam cerca de 20 km por hora e faziam muito barulho. E em 1904, houve o primeiro voo do brasileiro Santos Dumont, um 14 bis. O 14 bis subiu 90 centímetros e sobrevoou o percurso de 10 metros com a velocidade de 37,5 km por hora. Hoff terminou de fundar os fundamentos da cinética, química e a teoria da osmose em 1886. Em 1887, o sueco criou a teoria de íons, o nome dele era Arrhenius, e o alemão Fischer realizou a síntese de açúcar. E em 1888, Ostwald enunciou a lei da diluição, e em 1896, Ramsay e Travers descobriram 3 gases nobres, o xenônio, o criptônio e o neônio. É evidente que os químicos daquela época sabiam da hipótese atômica, mas nem todos participavam da crença na realidade dos átomos. Collins era o principal deles, e era um grande professor renomeado em Oxford. Ele elaborou relatórios e escreveu um livro para mostrar que os átomos não eram necessários para a química, e desenvolveu um sistema do qual os átomos foram excluídos de tudo. O nome desse sistema ele deu de química ideal. O elétron ofereceu muitos desafios aos cientistas, principalmente para Plucker, que trabalhou com descargas elétricas, verificou que eram desviadas por campos magnéticos, produzindo fosforência. Hithoff, aluno de Plucker, foi o primeiro a construir tubos de raios catódicos, que foram aperfeiçoados por Goldstein e Crookes. Hoje sabemos que raios catódicos são elétrons. E Hertz afirma ter provas experimentais que raios catódicos não podiam ser partículas. Perrin demonstrou em 1895 que os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente. O efeito Zeeman foi uma descoberta do holandês Peter Zeeman, que, trabalhando em Leiden, deu continuidade a um experimento de antigo estudo de Faraday. Zeeman observou o alargamento das linhas espectrais criadas por um campo magnético. Sua ideia fundamental era de que a luz é emitida por partículas carregadas, os elétrons, que se movem no átomo. O movimento dessas partículas seriam influenciadas pelos campos magnéticos de acordo com as leis clássicas dos eletromagnéticos. A partir dessa observação, Zeeman, juntamente com Lorenz, determinou a relação carga e massa do elétron, bem como um sinal negativo para essa relação. Isso representou um avanço para muitas concepções a respeito da natureza elétrica, da matéria e da eletricidade. Os raios-x, que também são conhecidos como os raios Rodney, foram descobertos por Winhead Conrad Rodney, quando em 8 de novembro de 1895 trabalhava com a válvula de Hithoff, totalmente coberta por uma cartolina preta em uma sala escura. A certa distância havia uma folha de papel tratada com platinocianeto de bário. É usada como tela que, explicavelmente, começou a brilhar com a emissão de luz. Algo devia estar atingindo-a para que brilhasse tanto. Rodney, surpreso com o fenômeno, pôs-se a pesquisá-lo, colocou vários objetos entre a válvula e a tela e todos pareciam transparentes.
quando acidentalmente sua mão passou em frente à válvula. Viu seus ossos na tela. Estava descoberto uma radiação desconhecida, os raios-x. Rodney repetiu a experiência e elaborou um relatório preliminar à Sociedade Física Médica. A descoberta do raio-x logo causou comoção ao mundo científico, pois mesmo entre médicos havia algo que fazia restrições às interações em cirurgia, pois o bisturi poderia cortar a alma. A descoberta desfez os preconceitos. Rodney foi convidado a fazer conferência sobre sua descoberta em vários lugares, mas sempre recusou por falta de tempo, pois precisava encontrar explicação para o fenômeno. A radioatividade foi a mais revolucionária e a mais emocionante descoberta do fim do século. A história da descoberta de substâncias que têm capacidade de emitir radiação continuou com a entrada em cena de um casal, Pierre e Marie, que ocupa um lugar ímpar na história da ciência. Pierre, filho de um médico francês, cedo mostrou grande aptidão para a matemática. Aos 16 anos já era bacharel em ciência e aos 24 foi nomeado chefe de laboratório da Escola de Paris. Marie nasceu em Varsóvia em 1891. Antes de fazer 24 anos, abandonou a Polônia com a passagem de quarta classe, dirigindo-se a Paris para estudar física. Cursou a faculdade de ciências e nesse período passou muitas das privações. Conheceu Pierre em 1894, quando já estava com grande respeito. Pierre e Marie casaram-se em 1895. Passaram lua de mel pedalando pelo interior da França. Em 1897, Marie pediu ao marido uma sugestão para a tese de doutoramento, e Pierre indicou-lhe o estudo das radiações descobertas por Becquerel. Inicialmente, Marie pediu os experimentos de Becquerel usando um aparelho projetado por Pierre e bem mais preciso do que o eletroscópio de Becquerel. Primeiro verificou se a intensidade da radiação era proporcional à quantidade de urânio presente na amostra de um independente de sua forma química. Marie confirmou então que a capacidade de emitir radiação era uma propriedade atômica do urânio. A seguir, descobriu que o urânio não era o único elemento que emitia radiação espontânea, para a qual ele propôs o nome da radioatividade. Viu que composto do tório também era radioativo. A transmutação dos elementos. A transmutação dos elementos representa, teoricamente, a realização de um sonho dos alquimistas. O destaque para Ernest Rutherford, que nasceu em 1871 e morreu em 1937, traduz o reconhecimento a um dos mais famosos criadores de uma escola da qual saíram vários colaboradores para a ciência. Rutherford foi quem iniciou o estudo da radioatividade. Foi o responsável pela a nomenclatura dos três tipos de emissões, cujo eles são raios alfa e beta e radiação gama. Depois, Rutherford concebeu a ideia de que deveria ocorrer uma transmutação de elementos no ato da emissão radioativa. A ideia de quantização. Max Planck, que nasceu em 1858 e morreu em 1947, físico alemão. Max, em 1900, concebeu que, por exemplo, a energia emitida por um corpo não é contínua, e sim formada por quantidades pequenas, mais finitas, que dominou quanto de energia, e com isso a energia passava a ser entendida como formada por um número muito grande dessas pequenas quantidades de energia. A formulação de Planck sobre a teoria de quanta concediu a ele o Prêmio Nobel Físico em 1918. Falar agora sobre a relatividade. Albert Einstein, que nasceu em 1879 e morreu em 1955, foi quem estudou a teoria da relatividade, que se assentam em duas suposições básicas. A primeira é o princípio de que todo movimento é relativo, ilustrado com a situação do passageiro que está parado em um trem em alta velocidade, e que, se não olhar para fora, pode ter a impressão de que o trem também está parado. A segunda grande hipótese de Einstein é a de que a velocidade da luz é independente do movimento da sua fonte. Dizer que tudo é relativo, menos a luz, implica admitir que o tempo é relativo. Esse é um dos conceitos einsteinianos mais complexos.